Boa noite para todo mundo. Marcelo Fritz aqui mais uma vez, diretor do Prêmio Atabaque de Ouro, que vai estar acontecendo na Quadra da Portela no dia 7 de setembro, 19ª edição desse evento que está aí fazendo história no movimento dos festivais de melodia de terreiro, levando para vários estados do nosso Brasil. E no dia 7, a gente vai estar lá com representantes de vários estados do nosso país. E hoje a gente vai estar conversando com o nosso amigo e parceiro Marcelo Passos, né? Marcelo Passos, que chamei ele aí para que a gente possa dar início, ter uma série de lives conversando com parceiros e amigos concorrentes dessa edição, 19ª edição. Tá entrando aí, tá chegando. E aí, Marcelo? Boa noite, Marcelo. Tudo Boa bem? noite, meu amigo. Tudo bem? Tudo jóia. Como é que tá o clima aí em Cuiabá? Tá muito quente aqui em Cuiabá. Choveu um Sempre quente, pouquinho né? há uns 20 minutos, mas a temperatura eleva novamente à noite, de dia. O Rio de Janeiro, extraordinariamente, meio um pouco frio. Aqui não tem nada de frio também. Só que a diferença é que no Rio ainda tem a praia, né? Que consegue ser uma válvula de escape para os cidadãos aí, né? Aqui a É gente não verdade. tem. É A gente verdade. tem a Marcelo, Chapada, o Pantanal, mas é pontos distantes da cidade, né? é verdade. Bom, nesse iniciozinho aqui da nossa live, né? Eu já me apresentei, já falei o propósito dessas lives que a gente vai estar fazendo uma série de lives com concorrentes da 19ª edição do Prêmio Atabaque de Ouro, que é o maior encontro de curimbas do Brasil. Por que o nome, o Atabaque de Ouro pegou essa frase, esse nome, esse título, né? Por conta de ser o único encontro no Brasil que consegue reunir este número de estados, né? A gente já chegou a reunir 7 estados em uma das nossas edições. Essa agora a gente vai reunir em torno de 5 a 6 estados, né? Teremos 11 participações: Amapá, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Maranhão, que vai estar estreando no Prêmio Atabaque de Ouro, Rio de Janeiro. E eu queria chamar todos vocês, convidar para me seguir aí, para que vocês possam estar acompanhando essa programação das outras lives, de mais informações culturais, e também seguir o Marcelo Passos aí, que tem um trabalho fantástico lá em Cuiabá, voltado para a questão da curimba. A gente vai conhecer um pouquinho agora. E seguir também a página do Prêmio Atabaque de Ouro, que a gente criou há pouco tempo, mas que a gente está se programando para algumas publicações exclusivas de conteúdo, né, sobre esse movimento importante de preservação da nossa cultura. Mas vamos lá, Marcelo Passos, queria que você se apresentasse e falasse um pouquinho da sua história nesse movimento de Curimba e no Axé. Boa noite, primeiramente, a todos os ouvintes, né? As pessoas que estão assistindo a live, né? Sua bênção, Marcelo. Um grande amigo, né? São 10 anos, Pai abençoa. São 10 anos de amizade, né? De envolvimento com a Tabaque de Ouro, né? Mas minha história com a Tabaque de Ouro se confunde um pouco com minha história como ogã, curimbeiro de terreiro, né? Porque foi por meio de um incentivo da minha mãe de santo, no primeiro prêmio Tabaque de Ouro, com a revista, com o CD da Tabaque de Ouro, do prêmio que o Daniel foi campeão, acho que foi a segunda edição, salvo engano. O 2006. Daniel acho que foi campeão da segunda edição, é verdade. É Chegou até verdade. Cuiabá essa edição do Tabaque de Ouro, né, nas bancas, né, onde vende jornal. Aí minha mãe de santo comprou e trouxe para o terreiro para presentear os ogãs, os curimbeiros que ali participavam da gira, né? E eu abri aquela revista, Marcelo, eu olhei aquelas figuras lá. A gente não tinha tanto conhecimento, a internet não era esse veículo ainda, essa Não ferramenta que hoje é. existia Facebook, né? Não existia Facebook, Instagram, comunicação era outra. Era só jornal ou fax, né? Aí a gente começou a decorar o CD do Tabaco de Ouro inteiro, cantar essas cantigas nos terreiros de Cuiabá, que estava acontecendo um processo assim de crescimento, de formação, né? Foi um período bem importante para a música de terreiro de Cuiabá.
principalmente falando de Umbanda, né, que tem esse desenvolvimento todo das melodias, né? E nesse processo a gente viu aquelas figuras, Márcio Barravento, Marcelo Varanda, Daniel, Bia Nascimento, Tião Casimiro. Eu falei, cara, eu quero estar no meio desses caras um dia, né? Sem saber se como seria tudo isso, né? E assim a gente foi acompanhando, sempre tinha canais no YouTube que falavam sobre o atabaque de ouro, né? Que traziam os campeões dos anos. A gente foi estudando essa temática Quantos e anos? a partir de 2006 a gente começou a acompanhar todos os anos. Você tinha quantos anos? Eu tinha meus 12, 13 anos. 12, 13 Gar- anos. Garoto, né? Já tocava, comecei a tocar com meus 7, 8 anos ali, né? No terreiro da minha mãe. Comecei a me destacar dentro dos terreiros de Cuiabá, nos antigos babalorixás aqui, que já se foram, né? Eu tinha esse talento assim de cantar, de fazer cantiga, e a gente não tinha acesso que tinha festivais que faziam cantiga, mas a gente já fazia um material, lógico, bruto, diferente desse que tem nos grandes eixos aí, Rio São Paulo, né? Mas a gente ia fazer alguma coisa, algum movimento aqui de encontro e já de Corimba, né? E foi começando a ter esse gosto pela música de terreiro, até que eu conheci o Tião Casimiro lá por 2007, 2008, quando eu fui para o Rio de Janeiro. Ele se propôs a me encontrar comigo, né? Na época do Orkut ainda. Ele foi na onde eu estava e me presenteou com mais uma porrada de CD que eu trouxe para Cuiabá e envenenei a galera toda a cantar essas músicas de terreiro. E como é que é o terreiro aí? O que que tem a nível de cultura, de evento? Como é que funciona? Acredito eu que em 2014 a gente deu o primeiro pontapé em relação a movimentos de terreiro, de melodia, até mesmo eventos culturais, assim, com grandes expressões, partiram do festival. E hoje o festival continua sendo uma grande referência em questões culturais, assim, para terreiro, para Umbanda, nesses movimentos que estão acontecendo no Brasil no todo, né? Cresceu o movimento, né? A gente ainda continua como referência. A gente tem 2 anos que estava ausentado dos festivais por questões pessoais, né? De carreira acadêmica minha. Estou voltando esse ano com o Festival de Corimba Cuiabá. E a gente já está fazendo já algumas movimentações assim, para o poder público nos aceitar de forma como calendário, né? Algumas articulações a gente já tem, patrocínio, essa parte toda do Estado, das secretarias já estão começando a se interessar pelo festival. E você adentrou essa questão de buscar apoio e mostrar as nossas riquezas culturais através dessa primeira ponte que foi o Atabaque de Ouro. Foi, foi. A gente não tinha material nem portfólio aqui, né? Alguma coisa que acontecia de movimentos relacionados à religião era mais ou menos nas datas comemorativas do negro, né? Em novembro ali, alguma coisa, né? E não passava disso, né? Aí, a partir desse momento agora já tem outros calendários, outros festivais já aconteceram em Cuiabá também, né? Esse movimento de show de Umbanda, vamos dizer assim, que acontece hoje aqui, é até legal aproveitar e falar sobre isso. Já acontecia no Tabaque de Ouro, né? De forma assim, espontânea, né? Mas assim, essa identidade show de Umbanda, quem trouxe para o Brasil aí foi o Márcio Barravento, aqui em Cuiabá. Um evento chamado Corpo Pulsa, em 2015, Marcelo. Hoje esse movimento aí acontece aí, todo mundo faz show de mistura música de terreiro com a música profana do samba, né? Aquela coisa de samba de roda. Mas partiu aqui de Cuiabá também. Barravento, Léo Batuque. Essa galera fizeram os primeiros shows de Umbanda do Brasil. Agora, eu acho interessante, né, você falando dessa questão de cantando as músicas do Prêmio Atabaque de Ouro. E eu tive no Paraná, a primeira vez que eu fui no Paraná, o Festival de Corimbas do Paraná também existe há mais de 10 anos. E quando eu estive lá a primeira vez, né, para essa começar, fizeram o primeiro, acompanhou todo o processo, levou esse movimento para o Paraná e para a FUEP, né, e foi interessante que quando eu cheguei no Teatro Guaíra, né, um dos maiores teatros da América Latina,
E aí eu fiquei impressionado porque os caras tops de lá, né, os artistas que iam fazer show, e aí eles estavam passando o som. E aí quando eu cheguei, eu falei, gente, conheço essas músicas, todas músicas do Prêmio Tabaco de Ouro, né? Então, assim, foi muito interessante isso, porque a gente vê como a gente influencia e como o prêmio ele chega em determinados lugares, mesmo sem essa potência da rede social que não tinha, né, essa comunicação que hoje se tem e essa facilidade. E aí você falando isso é muito interessante porque a gente consegue observar, né, e o próprio São Paulo mesmo, que é um eixo muito importante de cultura, né, e que já tinha tido um movimento de festival, tinha parado, e nós fomos para São Paulo com a proposta de retomar. E aí fizemos lá, junto com Marques Rebelo, Alexandre Comino, né, a volta dos festivais. Né? E hoje tem lá o William do Batuqueiros, o Engels, né? E alguns outros que são referências também do movimento de Corimba de São Paulo. E a gente fica muito feliz com isso, porque a gente vê que é importante que hoje a gente está tendo essa cultura sendo expressada de outra forma, influenciando shows, né, em espaços de teatro, né? Porque a Rita Benedito teve uma força muito grande, mas a gente é antes da Rita com essa Sim. proposta de show de macumba, né? E mostrando as nossas belezas e riquezas. Agora, quando foi que você veio pela primeira vez para o Prêmio Tabaco de Ouro? Foi em 2015, no ano da estreia do festival em Cuiabá também. A gente já tinha feito em 2014 um movimento assim de laurear pessoas que envolvidas com as músicas de terreiro da cidade, os mais antigos, né? E a gente foi fazer um laboratório mais ou menos assim de pesquisa em um festival aí no Rio de Janeiro no mês de junho, Festival Sementes de Oxalá. Foi a primeira vez que a gente se encontrou, né, no Rio. Aí a gente fez esse laboratório para entender um pouquinho como que funcionavam os movimentos dos festivais, né? Aí um mês, 2 meses depois, que foi em agosto, a gente trouxe para Cuiabá, né? Aterrissou os festivais de terreiro aqui em Cuiabá. E, salvo engano, setembro, outubro, a gente estava no Rio novamente, no Atabaque de Ouro. E aí, como é que foi participar e levar essa experiência aí para Cuiabá? Foi muito importante, Marcelo, porque era um sonho de criança, né? Como eu sempre falo para você, estar no Atabaque de Ouro, por entender a importância que o Atabaque de Ouro tem para nossa categoria, que hoje cresce cada vez mais, né? E, e Cuiabá também teve uma identidade musical dentro dos terreiros. Isso que é interessante, essa integração que você falou das cantigas, que mesmo que a galera não sabia que vinha do Tabaco de Ouro, de festivais, essas cantigas chegavam aqui com acesso assim e uma velocidade fantástica, principalmente as pessoas que iam fazer esse elo Rio-São Paulo, que comprava esse material e trazia aqui e colocava em seus terreiros, né? Então a gente escuta músicas de Tabaco de Ouro, de festivais de Corimba há muito tempo já. Só que não tinha aquela identidade, isso vem daqui, isso vem de lá. A Mas origem. a origem. A partir do momento que a gente trouxe a conscientização, que a gente foi para o Tabaco de Ouro, que a gente começou a fazer até palestra em relação que funciona, que tem um movimento, né, de expressão que surge as cantigas, as pessoas começaram a cair na graça e buscar o que é Tabaco de Ouro já, o material que tem no YouTube, né? As pessoas se interessaram a estar também no Tabaco de Ouro, como a gente chega até o Tabaco de Ouro. Então, o movimento Tabaco de Ouro com Cuiabá já está há muito tempo. Estreamos em 2015, mas já funciona, já está na veia, na boca dos cantadores aqui há bastante tempo. E é um fenômeno, eu costumo dizer. Agora, aí você cria o festival, não é isso? Fala um Cria pouco o dessa, festival. né, um pouco dessa criação e a implantação dessa cultura aí em Cuiabá. Como eu te falei, em 2014 já pensava em festival assim, com a metodologia de show, né? Só que aí eu entendi, eu falei, vou lá procurar saber como que é. Aí esse meio de competição me fascinou também, me apaixonei, que eu participei de um ano aí no Rio. Trouxe a ideia, no nosso primeiro ano a gente colocou 25 cantigas, envolveu pelo menos 18 terreiros.
Para quem nunca tinha feito o movimento, todo mundo ficou Poxa, empolgado, né? No segundo ano já dobramos 38 cantigas. E as pessoas que vinham competir, vinham com sangue nos olhos, né? Imaginando assim, eu sou o tal do meu terreiro, né? Canto há bastante tempo, eu quero ser reconhecido. Eu quero ser avaliado pelo Tião, pelo Léo Batuque, o Márcio Barravento, que estavam aqui, né? Então, esse movimento começou a inflamar nos anos de 15, 2016, 17 ali, foi o apogeu dos festivais aqui em Cuiabá. e assim, você, nessa coisa dos festivais, né? Você foi um papel, eu acho importante a gente registrar isso, né? Eu quero você que está chegando agora, eu sou Marcelo Fritz, diretor do Prêmio Atabaque de Ouro, o maior encontro de curimbas do Brasil, que é um movimento de música de terreiro, que eu cheguei no movimento e vi, né? No início da década de 70, o Rio de Janeiro sempre foi uma referência e berço disso. E quando eu cheguei, criei o ICAPRA, que é o Instituto Cultural de Apoio e Pesquisa das Tradições Afro, em 1998. O ICAPRA, a instituição, tem 26 anos e a gente tem alguns produtos nossos. Inclusive, quem quiser conhecer mais a instituição é arroba ICAPRA Instituto, que é a nossa instituição. A gente tem alguns produtos de cultura. E aí a gente vê em 2003, por aí, 2003, esse movimento dos festivais e tendo uma coisa assim um pouco desorganizada, né? Mas com uma força, uma essência muito grande. Então, quando eu olhei, eu falei assim, pô, cara, eu acho que o ICAPRA tem uma contribuição aí, mas que contribuição? Aí eu fiz um festival que foi no Cordão do Bola Preta, completamente diferente, mas aliado à Mãe Olina de Ançã, né, a Márcio Barravento, Tião Casimiro, José Carlos de Oxóssi, né, e a gente teve ali a referência dos festivais e todo mundo gostou da forma inovadora que nós chegamos, né? Então foi muito interessante que aí depois desse festival a gente faz um outro que eu fiz o primeiro em parceria com o jornal que tinha aqui, o Jornal Exotera. O segundo, na Grande Rio, o Jornal Exotera já falou assim, eu vou deixar você fazer sozinho. Não é muito a nossa cara, a gente não tem muita habilidade com isso, você já tem. Então, vamos deixar isso sozinho com você. Era perto do evento, eu fiquei enlouquecido, porque o evento estava num crescimento. O primeiro já foi lotado, não tinha mais entrada no Bola Preta, que por acaso, anos depois, para não dizer décadas, o Cordão da Bola Preta, que é o maior bloco carnavalesco do Brasil, né, e uma referência na cultura popular, se torna o nosso padrinho, né, da nossa edição. E aí a gente cria, em seguida, o Fesotéria e Capra, que faz na Grande Rio, lá atrás, e aí depois eu falei assim, não vou fazer mais festival. Não, mas tá tão bom, tá tão forte. Eu falei, cara, eu vou criar o Prêmio Tabaco de Ouro. O que é Prêmio Tabaco de Ouro? É um prêmio para incentivar o movimento dos terreiros, desses festivais. Aí eu comecei a criar prêmio e aí a gente fez o primeiro na União da Tijuca. E aí foi interessante que a gente começa a levar esse movimento para outros lugares. E aí a gente está tendo aqui a oportunidade de conversar com o Marcelo Passos, né, que é de Cuiabá, né? Então, pedir a vocês para seguirem o Marcelo Passos, as pessoas aí de Cuiabá que vão nos assistir, que estão nos assistindo, me seguir, Marcelo Fritz Oficial, aqui no Instagram, para que vocês possam acompanhar, né? E lados diferentes, mas com a mesma cultura e cada um com a sua personalidade. E ele me falando dessa questão da influência do Prêmio Atabaque de Ouro em Cuiabá. Marcelo, e você, é importante a gente registrar isso, que você sempre foi muito audacioso, porque nos eventos aí, você sem apoio, é importante colocar isso, sem apoio, né, e com articulações imaturas, né, sem experiência, mas você meteu as caras e eu quero te dar parabéns, né? Você foi um cara que foi um guerreiro, sempre foi, né? Teve os altos e baixos, mas é resistente e você conseguiu fazer muita coisa e levar com pioneirismo muitas referências do Brasil de Corimba, que são esses artistas aí que você citou, alguns deles, você levou algumas vezes aí para Cuiabá. Eu sei que por muitas vezes com um grande empenho e esforço seu e dos seus que te cercam. Como é que é isso, Marcelo?
Eu sempre fui muito bom de dialogar com relações, principalmente com os artistas, né? Eu acho que os caras falam pra mim depois, o que que o Marcelo conseguiu me convencer de eu chegar até Cuiabá, né? Como ele conseguiu? Até eu mesmo me pergunto muitas vezes, né? Mas acredito que a minha tática principal foi no sentido de articular com parceiros que acreditavam nesse projeto também, né? Porque o meio público, a gestão privada, acabou abraçando essas ideias, né? Patrocinadores, pessoas mesmo que colocaram o dinheiro dentro do evento para fazer acontecer, principalmente nessa articulação de passagens, né? De estadia, de estrutura de evento, né? E as coisas foram acontecendo, Marcelo, de forma assim natural, né? Essa Lógico foi que. a escola, Oi? essa foi a sua escola com produção? Foi minha escola, principalmente com os grandes nomes do Rio de Janeiro, né? Que chegaram, pegaram na minha mãe e falou, vamos, é assim que funciona, né? O Zé Carlos, principalmente, né? Não posso esquecer disso aí. O Zé Carlos me ligava noites e noites, Márcio Barravento também, enchia muito meu saco, né? No sentido assim, ó, essa é a direção, a gente faz assim no Rio de Janeiro, não faz desse jeito, né? Então aí eu segui esses conselhos e consegui traçar algumas táticas dentro dessas possibilidades que eu tinha em mãos aqui. E aconteceu, né? Esses anos todos, né? É verdade. Assim, o Atabaque de Ouro, na verdade, ele virou uma porta, né? E hoje a gente está vendo aí muitos artistas, né? De curimba, de cantadores de melodias de terreiro. Hoje a gente tem um mercado mais amplo, né? Mas a coisa começou aí, né? A gente começou aí para Cuiabá, o Prêmio Atabaque de Ouro também abriu porta no Paraná, São Paulo. Então a coisa começou a crescer muito, né? E esse primeiro intercâmbio de unir os estados, os seus representantes e as pessoas desse movimento no Atabaque de Ouro, e começou essa interlocução a abrir portas, né, para que essas pessoas, através da sua visibilidade, da sua potência artística, né, viajar, né? Mas assim, eu ficava imaginando, porque eu sei o que ia fazer aqui, né? Essa coisa sua e você, como você falou, né? Você quando teve a primeira visão do Prêmio Tabaco de Ouro, você tinha 12 anos, né? 12 anos. Você, você começou a produzir, né? Você, aqui, ó, tem uma pessoa da Bahia, ó, a Bahia precisa se manifestar aí também, pô, a Bahia tá de fora, ó. Ah, é o Ogan Cotoquinho que está lá na Bahia. Um abraço, Cotoquinho. Olha, Braguinha tá aí, Carlinhos Batucada tá aí, o Rômulo de Xangô também acabou de fazer a live. Ó. Esse aí, acho que o jogo do Flamengo, não sei se acabou ou não. O cara largou o jogo do Flamengo para assistir a gente. O Vai negócio estar tá aqui em bom. Cuiabá final de semana, o Carlinhos. Vai estar em Cuiabá aqui, fazendo um show. É verdade. Então, e você foi esse percursor aí, esse pioneiro, né? De levar aí alguns artistas para fazer esse tipo de show aí. A gente fez Pioneirismo. essas articulações e eu também, em certo ponto, falei assim, vamos trazer outros estados também que não tinham visibilidade, né? No sentido assim de eles não conseguirem ter o alcance, né? Envolvemos Minas Gerais na época também, com alguns influenciadores que estavam começando esse movimento que hoje já é real aí de TikTok, de Facebook, que virou uma potência, né? Os primeiros influenciadores a gente conseguiu trazer aqui também, né? Sandro Luiz, uma das primeiras viagens de Sandro Luiz a nível Brasil foi em Cuiabá, 2 anos consecutivos. Ó, o Braguinha tá reclamando aqui, ó, dizendo que o Rômulo já contratou o dançarino dele sem a permissão do Braguinha. Ô, Braguinha, você é de Oxalá. Para de arrumar confusão. Agora, Marcelo, vamos lá. Então, e hoje, como é que você tá? Vai participar do Prêmio Atabaque de Ouro, né? Você falou que teve Vou 2 anos participar. afastado por alguns projetos pessoais, né? Mas como é que está aí a programação para estar esse ano no Prêmio Atabaque de Ouro? Vamos chegar legal esse ano também, né? Vamos levar a galera daqui, a equipe. Esse ano com um pouco mais de facilidade, que a gente conseguiu articular novamente agora de forma mais pontual, vamos dizer assim. É nosso primeiro ano com patrocinador, né? A Casa do Santo é uma casa de artigos religiosos aqui.
que representa bem a nossa religião e apoia os movimentos que acontecem, né? Tanto os que eu produzo, quanto outros eventos que acontecem na cidade também, né? Sempre está presente e nos patrocinou algumas passagens, algumas possibilidades também para a gente estar tendo o Tabaco de Ouro. Meu primeiro ano com patrocínio. Eu me Bom, lembro que depois de quantos anos? meu sétimo ano de Atabaque de Ouro. 6 anos lutando, conseguimos esse ano agora. Olha que bacana, né? E aí você está vindo com uma música de quê? Qual é a cantiga que você está vindo? Mestre da Jurema, mais uma vez, Zé Pilinta. É forte. Como é que é a cultura aí? Como é que é com relação a essa questão de ter mais força? A Jurema é forte aí? A Jurema é forte no sentido da roupagem do tipo de umbanda é, que foi passado pelos antigos aqui, né? Assim, não é considerado, vamos dizer assim, a Jurema, mas é uma umbanda de caboclo de mata, de mestre de Jurema, né? É uma mistura, né? Porque aqui a gente está em terras indígenas, né, Marcelo? Então essa referência fica bem presente da pagelância, né? Dentro das giras, né? Então criou essa característica, assim, como se fosse Jurema, Catimbó, mas os antigos dizem que é uma umbanda pura, né? Mas tem essa influência bem presente, até nas cantigas mesmo, né? É interessante porque a gente estava até falando na live anterior com o Rômulo, né? Que é interessante que os estados, né? E eu acho isso muito importante, eles trazerem características, né? Eu estava conversando com o pessoal do Rio Grande do Sul. Infelizmente, eles não vão conseguir chegar com todos os instrumentos deles, que são instrumentos característicos, né? São os ilus, se eu não me engano. Os ilus. E agora é interessante porque a gente vê cada lugar com uma característica, com uma personalidade, né? A composição da música é sua? Minha composição. Você tem quantas composições de música? Totalizando 22. 22. Tem algum parceiro que você? Já, já tem duas cantigas que tem parceiro, né? César Marçal e a Júlia, que cantava com Barra Vento. A Júlia Salles. A Júlio gente tem César. parceria. No Tabaco de Ouro, Júlio, tem que aparecer. Tem que aparecer. Eu queria que você cantasse essa cantiga pra gente que vai concorrer agora. Tá bom. Vamos lá. Salve a Jurema Sagrado, salve seu Zé. A sua folha é quem fala, pois o seu ponto não falha. É Zé Pilintra sob o fio da navalha. Ele vem de Alagoas, laia, laia, no balanço da canoa. Desce na Umbanda e no Catimbó. Seu Zé Pilintra e tira todos nós. Por aí vai. A antiga é bem extensa. Quantas pessoas vai vir de Cuiabá? Totalizando a equipe com 5, né? Os percussionistas, mais eu. E o que que vem de instrumento daí? Você vai trazer algum instrumento, alguma coisa caracterizada? Tem alguma coisa que você está bolando para a apresentação que seja diferente? Ou Hoje é eu tenho tudo um, pro- Hoje eu tenho um produto que é uma banda, né? Que a gente fez recentemente, tem 4 anos. A gente começou como Repique Novo lá atrás, nos primeiros festivais que disputamos, né? Que são os Uhum. curimbeiras que tocam para mim. Só que com o tempo, pelo tipo de trabalho que a gente vem fazendo em Cuiabá, nos eventos culturais aqui, a gente fez umas adaptações de músicas de terreiro, samba de roda, maracatu. E essa banda virou uma coisa mais cultural, assim, com outros elementos, né? Tambores com oriundos da África, do Nordeste do Brasil. A gente faz um mix de percussão, E né? percussão. E faz uma adaptação com as músicas de terreiro ou músicas culturais mesmo, né? Então a gente estava pensando em trazer esse tipo de trabalho com a Tabaco de Ouro também, mas acreditamos que a gente vai com o tradicional mesmo, com a tabaques ou congas que tiver presente no evento, né? Agora, você falou de a primeira vez que você está vindo com patrocínio, né? Mas a gente sabe que é um patrocínio
que ajuda, mas ele não fecha, né? Porque o grupo ele nunca consegue trazer tudo aquilo que ele gostaria para que pudesse apresentar de forma original, que é o trabalho, né? A gente traduzir, consegue traduzir mais ou menos. Eu estou rindo do Braguinha. O Braguinha na live vai entrar a Ele fica live. cutucando, ele fica cutucando. O Carlinho aqui, com o Carlinho toca. Esse pessoal da Colômbia é fofoqueiro, né, Marcelo? Eu Como é sei que a de gente muita faz? coisa. Eu Ó, sei de muita coisa aqui em ó, vou Cuiabá. fazer uma vergonha aqui, pô. A gente está com o pessoal de Cuiabá aqui assistindo a nossa live, o pessoal do Rio aí fazendo um inferno, e principalmente para uma pessoa de Oxalá. Eu acho que o Braguinha foi errado. O Braguinha é uma figura, né? Pô, um grande compositor. Está cancelado do Atabaque de Ouro. Já está no... Esse ano que ele vai voltar para aparecer lá, para dar uma, uma participação, já começa assim. Aí complica, né, Marcelo? O Braguinha não vem em Cuiabá ainda. Ele me deve uma vida em Cuiabá há muitos anos. É, Braguinha tá grande, tá gigante aqui no Rio de Janeiro, tá viajando aí, tá metendo bronca, e é um grande compositor também. Ó, eu sou de Oxaguian, mas eu de uma outra qualidade, que não é essa da confusão do Braguinha. Mas vamos lá, Marcelo Vamos Passos. lá. Agora você está programando para retornar com um festival aí de Cuiabá. Como é que tá isso? Eu tenho algumas propostas já, que é para ser no primeiro semestre agora que passou, né? Só que Cuiabá tá bem quente no sentido assim dos eventos acontecendo, essa explosão de show de terreiro, samba de terreiro. Veio algumas outras produtoras de fora aqui fazer alguns trabalhos, né? Isso incentivou algumas outras pessoas a produzirem aqui também, né? Então eu estou esperando esse calor de momento aí, desse perfil, né? Cumprir a agenda para no segundo semestre fazer um festival, né? Muito, muito esperando também a resposta do público, como que está acontecendo isso tudo. 2 anos parado, tem que ter uma cautela bem legal para voltar bem, né? Porque a gente está fazendo essas articulações, até é interessante falar isso aqui, Marcelo. Nos primeiros anos a gente foi de espaços públicos, de anfiteatro, de teatro, levamos para o Teatro Municipal aqui de Cuiabá, né? Teatro que é referência nosso aqui em Mato Importante, é um Grosso. movimento que abre portas, né? E ele encontra caminhos, né? Caminhos exatamente assim, mostrar para o poder público a nossa cultura, o que ocorre, o que nós temos para mostrar e que precisa ser mostrado. A gente está aí com a intolerância religiosa em todo o Brasil, infelizmente ocorrendo com ataques, com violência, né? Com racismo. Então, a gente precisa mostrar o que nós temos de bom da nossa cultura para que a sociedade possa nos conhecer de verdade. Sim. Meios públicos também, Marcelo, o último festival eu combinei com o Zé Carlos, liguei para o Zé Carlos e falei, Zé Carlos, vamos fazer uma audácia esse ano, vamos colocar em praça pública o festival. Ele falou, você tá louco, Marcelo, não vai dar certo isso aí, mas vamos lá, cara, vamos tentar. E deu certo, a gente conseguiu fazer uma festa interessante, é um outro modelo, é um outro público que vai ter acesso, mas a gente vem tentando alcançar outros pontos também, né, Marcelo? A gente conseguiu também as músicas de terreiro, eu até mandei isso aí para a equipe de vocês, que a gente conseguiu levar as músicas de terreiro, principalmente da Tabaque de Ouro, e colocar ela dentro de uma orquestra sinfônica, né? A orquestra acontecendo, com a música de terreiro, os alusivos ali, com tambores africanos fazendo a conexão com a tabaque, ficou algo legal. A gente vem rompendo essa barreira percussiva aí também, tentando que a nossa música chegue em outros lugares também que geralmente não chega, né? Sim. Agora, o Marcelo, é, esses curimbeiros aí que fizeram esses pontos todos, né? Tão ansiosos, tão envolvidos aí para esse retorno do festival, como é que está esse movimento assim? A procura é contínua, Marcelo. Eles me procuram bastante, enchem o saco, né? Saber datas, né? Alguns já tem música que os 2 anos que ficou ausente do festival. Não é E muito diferente dos daqui, não. não, é o mesmo perfil, só muda os Aqui, nomes. né? Eu fico, sinceramente, eu termino o Prêmio Tabaco de Ouro, eu estou esgotado, me suga toda a energia.
E aí, mal termina e as pessoas já começam. Olha só, Marcelo, eu tô te ligando porque eu não gostei muito da posição das mesas. Então faz o seguinte, já separa 10 mesas para mim. Ninguém separou, né? Eu falei, não, ninguém ainda separou, mas eu tenho terreiros, por exemplo, acabei de falar da mãe Rita, né, que é um terreiro desses que nos acompanha, que eu perguntei, ela tá com a gente há quantos anos? Ela, antes do atabaque de ouro existir. Então, assim, essas pessoas já têm lugar cativo. Se ela não for, tudo bem, a gente abre o espaço, mas a gente já começa o ano, pelo menos aí, com a galera fixa que vai estar no próximo evento independente de aonde for. Elas acompanham onde for, da Via Music a todos os espaços de evento que a gente já colocou. Mas eu acho interessante, como o próprio Atabaque de Ouro, você que acompanha, você tem observado que a gente vem mexendo muito no regulamento, porque, embora algumas pessoas que não estão dentro, elas não entendam e não acompanham isso, mas quem acompanha, você é um cara que está sempre presente, né? A gente está aí, tem aí o Rômulo, né, uma galera que está acompanhando há alguns anos o Carlinho de Xangô, né, acompanhando há alguns anos o Prêmio Tabaco de Ouro, e eles têm observado que todos os anos a gente tem procurado mexer no regulamento para que a gente vai lapidando e tirando aquela coisa da lipoaspiração. A gente vai tirando as gorduras e tudo aquilo que não funciona para a gente reformular e atualizar o prêmio para que o prêmio ele possa estar adaptado aos novos tempos, né? Como agora a gente está criando a elite dos festivais. A elite dos festivais é um grupo cativo que terão lugar no Prêmio Atabaque de Ouro, independente de participar de festival ou não. Será como um grupo especial das escolas de samba que tem no Rio de Janeiro, e aquelas escolas de samba que estiverem assíduas participando, elas vão manter o seu lugar, porque hoje em dia a gente tem algumas potências do festival que você não tem como tirar. É como desde o início do Prêmio Atabaque de Ouro que a gente vinha sendo questionado, o cara ganhava o Atabaque de Ouro, ele não podia participar do próximo. E o prêmio proibia Eu ele lembro. de participar de outros eventos, para que ele não manchasse a imagem dele perdendo um festival, né? E aí o próprio Rômulo está dizendo aqui que saiu do Prêmio Tabaco de Ouro campeão, foi para uma sequência de festivais que as pessoas ficam aquela, o ganhador do Tabaco de Ouro, não sei o quê, e aí algumas pessoas de repente acabam com raiva, né? Porque infelizmente a gente sabe que acontece isso, mas a gente foi mudando e essa foi uma das mudanças, né? O cara ganhou. Porra, parabéns, o ano começou, é outra história, vamos lá participar, até porque a sua participação ilustra os festivais, fortalece os festivais. A gente vê aí pessoas que levam o seu terreiro inteiro, mobilizam o seu terreiro inteiro. Então, essas pessoas não podem ficar de fora. Sim. E foi uma mudança importante nossa, sem ser essa agora da elite dos festivais, a gente vai procurar fortalecer representantes de estados também e a gente firmar um compromisso. Eu tive reunião em Brasília discutindo esse movimento nacional, entendeu? Não tivemos ainda as respostas que eu pretendia ter, mas a gente precisa criar políticas nacionais, porque é um movimento que a gente tem aí representantes de alguns estados, né? E a gente se mexe de cima. Eu não vou discutir para o Prêmio Atabaque de Ouro no Rio, eu vou discutir para que os estados tenham condições de vir participar, porque é muito triste a gente ver grupos fazendo vaquinha, fazendo feijoada, fazendo ação entre amigos, pedindo, pelo amor de Deus, para as pessoas ajudarem, que querem vir realizar um sonho, né? De estar presente no Atabaque de Ouro e somar. O É que você muito acha? difícil, né, Marcelo? Porque a gente que está fora dos grandes centros, né, assim como o Maranhão, como o Rio Grande do Sul, Brasília, né, que tem alguns anos que não vem também, né, a gente acaba com que fica engessado, né? Porque o poder público, os patrocínios são difíceis de acontecerem. Então sai tudo geralmente do bolso do sonhador, da pessoa que gosta do movimento, né? E chega até vocês aí, Cara, chega, querendo ou não. a gente já teve grupo que veio do seu estado sozinho. O caso do Rafael de Rafael Goiás. Matumilê. Porra, o Rafael saiu e veio sozinho representar o grupo dele. E que é mais uma coisa também que a gente está mudando. O cara vem. Qual é a estrutura que o cara está vindo?
para a gente dar um suporte a ele em coreografia, né? O que a gente pode fazer, porque ele traz a essência e às vezes acontece isso. O cara vem, como a gente já teve do Paraná, ônibus do Paraná, a gente já teve um ano que o Paraná veio com 2 ônibus, né? Então, assim, mas a gente sabe da dificuldade que é e nem sempre você vê. Esse ano o Paraná não está participando. Eu conversei com a presidente da FUEP, então eles estão num momento de reformular a federação, né, que também é um estado muito importante. Então a gente tem que estar em diálogo e numa articulação o ano inteiro para que a gente possa manter a participação desses estados e esse movimento vivo. Sim. E essas manobras são interessantes de acontecerem, Marcelo, porque mantém essas pessoas saudáveis dentro do evento, né? E não se perdem, né? Porque aqui mesmo estou fazendo maneiras para que o festival não deixe mude de alguma maneira, alguma, não identidade em si, né? Mas possibilidades que aqueles participantes sintam-se privilegiados também e tenham coisas ao seu favor, né? Porque às vezes a gente, uma regra acaba fechando porta para determinado tipo de participante, principalmente a gente de fora, né? A gente já sai um pouquinho atrás, né? Nas notas, né? Porque às vezes falta uma coreografia, dificuldade que a gente tem de levar um grupo de balé, algum dançarino, né? Até mesmo pelos custos, né? Das pessoas poderem custear isso ou não, né? Então, esse tipo de trabalho que você vem fazendo, que você me falou até antes mesmo da live, né? De que ter essas possibilidades de ajudar quem vem de fora é muito importante para o fortalecimento dos outros estados dentro da Tabaco de Ouro, né? E sem contar que essa relação que se mantém com esses representantes, pô, você está contando a sua história aí e todos nós estamos assistindo, é uma história forte, né? Uma história que tem toda uma trajetória de fortalecimento, de crescimento, de compromisso com a ancestralidade, né? E de difusão, resgate, né? Tomando tudo isso e esse intercâmbio nosso, que sempre, a gente às vezes fica um tempo sem se falar, mas a gente sempre está trocando figurinha, como é que está, quais os seus caminhos que estou encontrando, e eu tenho visto os seus avanços em muitos setores, e eu fico feliz com isso porque a gente entende que é esse intercâmbio, esse diálogo, né, e esse contato, essa aliança que a gente criou, nós do Prêmio Tabaco de Ouro, com vocês de Cuiabá, com pessoas de outros estados também, isso é muito interessante porque isso troca experiências e mostra caminhos, né? Como essa coisa que eu falei e fiz questão de exaltar, né? O seu empenho, né? E esforço para que trouxesse pessoas, levasse do Rio para Cuiabá, que muitas referências dessa época, né? Para mostrar a fonte que você teve acesso, né? Porque tem muita gente que é egoísta, né? Sim, Vai sim. e viu a fonte, mas você não, você quis compartilhar daquela beleza, daquela Sim, sim. informação, daquela cultura importante, você levou até a Cuiabá, né? Para que todos pudessem dar acesso e hoje a cultura e toda essa transformação que vem acontecendo aí, a gente observa e analisa a importância de tudo isso, né? Hoje eu vejo e olho para trás às vezes e vejo tudo aquilo que a gente construiu, toda aquela dificuldade que nós passamos e que ainda passamos, né? Porque como eu disse, tenho dito em todas as lives, eu fico muito triste, porque quando uma pessoa fecha uma porta para mim, ela não está fechando uma porta para mim, ela fecha uma porta para um segmento, né? Ela fecha uma porta para um movimento que existe há 20 anos. Então é muito triste a gente ver o nosso povo não refletir e falar essa questão de não misturar política com religião, com cultura, e quando a gente vê que não tem caminho, né? A gente, Precisa, né? os Precisa. governantes, muitas cidades aqui do Rio de Janeiro, alguns com alguns líderes radicais que assumiram essas cidades, simplesmente cortaram o carnaval. Aí você tem hoje o carnaval com ênfase, a gente tem um carnaval com ênfase, com patrocínio, mas eu ouvi de um baluarte da Mangueira, que é uma escola tradicional e referência no mundo, ele virar para mim e falar: Marcelo, não para. Não para, você tem que continuar, o seu trabalho é muito importante.
Eu sou um senhor, o Ed Miranda, né, era baluarte da Mangueira, saudoso, faleceu, e ele já tinha 80 caralhada. E ele falou para mim, não para. Com a ênfase, né? Eu falei, seu Ed, por que o senhor está falando com tanta ênfase? Ele falou assim, porque eu sou sambista, e eu fui sambista numa época que eu apanhei na cara porque eu era tido como um vadio, porque eu era sambista. E o cara batia na minha cara porque eu era sambista. Ele arrebentava meu instrumento que eu estava indo para bater na bateria da escola de samba. E hoje o samba está com esse respeito que está. Né? Então, por isso que eu falo, e é importante quando você diz que o tambor estava junto a uma orquestra, porque você está ali envolvendo manifestações populares da nossa cultura e tradição. Então, isso são ações, e é claro que nem sempre a gente tem um reconhecimento, né? Mas eu acho importante a gente, por isso eu estou fazendo essas lives, porque cada estado tem uma realidade, né? E eu acho importante a gente dar ênfase a tudo isso, não para puxar saco de ninguém, mas é porque, às vezes, a gente não é reconhecido pelo valor e a sua contribuição que você tenha dado para aquele setor. E o pioneirismo, Marcelo, tem essas barreiras também, né? Que são barreiras que acontecem desde o princípio, né? Do sentido das dificuldades, principalmente, né? Dessas portas que a gente leva na cara, né? Até mesmo pelas pessoas não conhecer o movimento naquele primeiro momento e não acreditar no movimento, né? Aí depois o movimento acontece, aí algumas dessas pessoas voltam atrás e procuram e querem fazer as relações acontecerem, né? Então a gente enfrentou todos esses processos, né, naturais que acontecem na formação de um evento, né? E um fruto maior foi quando a gente conseguiu ir para Mato Grosso do Sul, que é importante falar também, Corumbá. Não sei se você lembra, Corumbá também fez parte do Atabaque de Ouro, né? Que a Sim. gente foi lá também transmitir um pouco como funciona o festival, né? Fomos de carro, atravessamos o Pantanal, Marcelo, de carro, para trazer um pouquinho que a gente sabia já das primeiras edições do Festival de Cuiabá, né? Trocar essas figurinhas com o Mato Grosso do Sul foi bem interessante também. E são frutos, né, dessa matéria aí que a gente tem feito esses anos aí. E o interessante, né, que é legal, a gente estava falando desse intercâmbio e dessa parceria, essa aliança, né, que não é quebrada, graças a Deus. Às vezes abala por uma questão ou outra, algum projeto que às vezes a gente precisa dar prioridade, né? É esse empoderamento, né, que nós temos natural, né? E não é só com você. A gente tem isso com outros estados, de pessoas que se articulam com outros estados para trazer para o evento, Sim, né? sim. Eu tenho muitas pessoas, Marcelo, eu fui no estado tal, já teve gente, o próprio Tião Casimiro, Marcelo, lá no Paraguai, eu quero trazer o Paraguai, eu quero trazer não sei o quê. Falei, calma, Tião, calma, entendeu? Mas a gente tem muita gente nossa, né? E eu fico assim, às vezes, impressionado e feliz, né? Porque é uma coisa natural. Então, essa coisa que eu tenho repetido, o Prêmio Tabaco de Ouro não é do Marcelo. O Prêmio Tabaco de Ouro é de todos nós. O Prêmio Tabaco de Ouro a gente deve e agradece, né, aquela pessoa que comprou uma mesa, um lugar para ficar em pé, um lugar na mesa para sentar. Essas pessoas que são nossas parceiras, né, há décadas e que estão conosco exatamente naquela de contribuir e participaram do processo lá atrás. Outro dia eu estava falando com uma pessoa que acompanha o nosso trabalho, ela falando, Marcelo, eu tenho todos os ingressos do Prêmio Tabaco de Ouro. Eu falei, não, tu tá de sacanagem. Eu falei, ela mandou, eu falei, eu vou sair o copo agora do Atabaque, né, o novo. Eu falei, eu vou te dar para você e para o seu marido, de graça, de presente, com uma bolsa do Atabaque de Ouro. Se você, pois ela fotografou, Marcelo, todos os ingressos do Prêmio Atabaque de Ouro. Como eu tenho gente que tem todos os ingressos de todos os eventos que eu fiz. Aquele Entendeu? fã, aquele Eu tenho fã número um que está ali. todas as camisas e credenciais do Prêmio Tabaco de Ouro. Então, isso aí é uma coisa que realmente não deixa, quando a gente tem essas portas na cara, quando a gente tem esse chá de cadeira. Então, é importante a gente compartilhar isso, porque as pessoas. Ah, o Prêmio Tabaco de Ouro, Marcelo, tudo é mole. Marcelo conhece muita gente.
Marcelo tem muito apoio. Olha quantas marcas ali que o Marcelo tem, mas a gente não tem noção Dos das nãos duas, também, né? porque às vezes você coloca a marca lá, bacana, e para receber? Não estou dizendo isso de todos, mas tem pessoas complicadas. O evento passa e você tem que ser persistente, senão você não recebe. Sim. Não é isso, Marcelo? É, Mas e o a coração? atividade natural. Está nervoso para o tabaco de ouro? Você estou vendo você com semblante calmo. Como é que está aí o coração e, e os nervos? Tô tranquilo, Marcelo, né? Justamente porque a gente vem fazendo. Esse ano foi os dois últimos anos a gente não esteve no Rio, mas teve muitos movimentos em Cuiabá, muita articulação, né? E acabei com essa aprendizagem do Atabaque de Ouro, ganhando algumas responsabilidades nos eventos de outras pessoas também, né? Coordenando a parte musical, instrumental, né? Fazendo esse processo assim que foi de forma natural também, né? Então a gente acaba com que já é mais tranquilo para mim do que os outros anos, vamos dizer assim, né? A gente vai se acostumando, né? Até o prêmio da Tabaco de Ouro, a gente tem evento fechado semana a semana, Marcelo, entendeu? Então as coisas estão acontecendo devagarzinho em Cuiabá, né? O que está acontecendo no Brasil está vindo para Cuiabá também de uma forma assim, bem persistente das pessoas que estão acreditando no movimento também. Eu acho isso interessante, né? Que antigamente ninguém acreditava no movimento, né? Ah, o festival uma vez no ano só. Agora tem diversos eventos similares, não com esse modelo festival, mas que, querendo ou não, tem a gente como referência da cultura, né? Mas o festival ali, porque quando esses caras se apresentam, eles já se apresentam com um trabalho bem, ou se não profissional, mas com uma equipe treinada. E o festival, o interessante dele é que ele traz aquele cara que às vezes ele não tem profissionalismo nenhum, ele tem O talento. amador, né? Ele compõe, ou ele é um bom intérprete. Pô, a gente tem terreiro aí, pô, a gente que visita terreiro, a gente sabe que existem pessoas fantásticas que hoje se tornam influenciadores, né? Porque ficam ali cantando nas redes sociais e os seus Consegue o seguidores alcance, né? são pessoas talentosas que, de uma certa forma, acabam captando esses seguidores que acompanham e que viram fã do trabalho dessas pessoas que cresceram dessa forma. É um outro Correto? caminho, né, Marcelo? E o festival, ele dá, porque ali o cara está reproduzindo músicas compostas, que é a fonte, é os festivais. Sim, Entendeu? Então, sim. a importância desse segmento de cultura, porque surgem outros, mas infelizmente a gente tem esse problema, né? As pessoas elas não querem cuidar da raiz, elas querem lá pegar o fruto e a raiz que se dane. Quando a gente que tem mais consciência, experiência e responsabilidade, a gente sabe que você vai tirar um fruto dali, mas você tem que manter aquela raiz ali forte, porque é dali que sai tudo. E é um outro trabalho, né, Marcelo? Igual você falou, né? O cuidado principalmente com o que se cantar, né? O tema ali, né? É bem diferente, né? Os festivais é aquela coisa mais poesia, né? A temática é bem modelada e esse movimento dos influencers né? É um outro material, mas querendo ou não, eles surfam ali com algumas cantigas dos nossos festivais, né? Não, e não é pouca coisa, é muita É muita coisa. coisa. Alguns têm a humildade de fazer referências, outros não, né? Aquela coisa que eu estava Sim, falando anteriormente, ó, o Braguinha está falando aí, árvore sem raiz é árvore sem fruto, certamente, mas sim. infelizmente é o que eu vejo alguns lojistas aí que são sustentados por nós, pelos nossos terreiros, e aí você vai lá falar de responsabilidade social, são palavras que no dicionário deles, né? É o que é importante a gente colocar. Hoje a gente vê muitos influenciadores, né, que não têm responsabilidade social nenhuma com a questão. A gente vê hoje influenciadores de diversos setores da sociedade aonde eles estão e é chique, né? O cara ter uma responsabilidade social e ele colocar a rede dele com 3, 4, 5 milhões de seguidores, ele botar à disposição de uma causa. Então, eu tenho conversado com alguns influenciadores essa questão da importância
dessa responsabilidade social. Ah, é bacana, esse tipo de conteúdo da Ibope, você já teve aquela fase e ainda tem para manter e continuar crescendo na gente, mas você é importante que você se manifeste com essa responsabilidade social, porque tem muitos eventos, né? Tem muitos eventos que depende, né, de força, que depende de empenho, e esse empenho é de todas as formas. É você compartilhando, é você curtindo, é você comentando. Ah, é aquela live ali do Marcelo Passos lá de Cuiabá, eu quero mais que se dane. Não, é todas as pessoas estarem envolvidas, comprometidas, porque eu sou acredito, né, que a gente faz aquilo que a gente quer que façam para a gente. Correto? Então é Correto. mais ou menos isso aí. Marcelo, a gente está chegando mais ou menos no final da nossa live. A gente conseguiu conversar, acho que bastante coisa, né? Conseguimos, né? Falar um pouco. Da história dos festivais em Cuiabá. Ó, o Rômulo está falando aqui, se fazem um stories de divulgação de graça. Ah, não, isso aí é uma verdade, né? As pessoas não estão preocupadas com essa questão. Infelizmente, e a gente precisa tocar nessa questão, não é uma coisa nossa, né? E que precisa se atualizar com o mercado e com a realidade que é de fazer com que as nossas tradições e eventos importantes voltados à nossa cultura, né, tenha esses apoios que são importantes. Claro, não dá para o cara divulgar tudo, né? Porque às vezes você começa a divulgar e aí começa uma série de pessoas te pedir para publicar isso, publicar aquilo. Eu tenho muita gente que às vezes me liga, Marcelo, divulga meu plano de saúde, que eu sou vendedor de plano de saúde, eu sou vendedor de não sei o quê, vendedor. E aí você precisa começar a divulgar isso, daqui Tá, a né? pouco todo mundo quer, e aí vem um atrás do outro, e aí você não consegue nem ser amigo de todo mundo, né? Porque Sim. é complicado. Mas, na medida do possível, dependendo da causa, é escolher alguns projetos para incentivar e apoiar. É isso aí, Correto? Marcelo. Correto. Eu E quero agradecer. transmitir isso de forma responsável, né, Marcelo? Também, né? É verdade, é verdade. Então, assim, Marcelo, quero agradecer aí a sua participação, né? Desejar você boa sorte. O Rio de Eu que Janeiro vai agradeço, mano. você de braços abertos mais uma vez, né? E quero convidar todo mundo que está nos assistindo para seguir o Marcelo Passos, né? Seguir a minha página também, Marcelo Freitas Oficial, e seguir lá a página do Prêmio Tabaco de Ouro, que eu fiz agora há pouco tempo. E é uma página que a gente está organizando alguns conteúdos para que a gente possa estar. A gente tem muita coisa de registro para que a gente possa estar colocando lá o histórico dessa trajetória dos festivais no Brasil, né? E mostrar e para incentivar aqueles locais que não têm, né, Marcelo, a terem, Vale né? muito a pena. Vale muito a pena. Tô vendo que o movimento. Eu fiquei feliz em saber que o Maranhão vai estar esse ano, né? Isso é muito importante, né, Marcelo? Esses alcances, né? Salvador também poderia estar também, né? Tem várias outras referências que podem estar junto conosco, né? Minas Gerais também está Minas estreando Gerais. de ouro, que nunca teve, né? Mas é isso aí, é persistir e que a gente chega lá. Queria que você encerrasse aí, dando seus agradecimentos, né? Quero agradecer a todos os amigos que acreditam no nosso trabalho aqui em Cuiabá, né? Que acreditam também no movimento dos festivais, que são fãs do Atabaque de Ouro, minha família, né? Pessoal do meu terreiro, Santo Espírita Caboclo Teixeiro, meu patrocinador que também está presente diante dos eventos que acontecem e vai nos ajudar a estar no Rio de Janeiro também, que é a Casa do Santo. E estaremos aí 7 de setembro, essa grande festa aí, no Prêmio Tabaco de Ouro. Vamos com o coração bem quente aqui, como é o calor de Cuiabá, mais uma vez com vocês aí, que são irmãos, são nossos irmãos, né? Igual o Carlinhos falou, né? A gente sempre tem essa boa relação com o Rio de Janeiro, né? Me sinto em casa quando estou com vocês aí, né? Porque, querendo ou não, a escola de Cuiabá é o Rio de Janeiro, né? Então, estaremos em breve juntos aí. É E verdade. obrigado, Marcelo, pela Tamo junto. amizade e o carinho sempre. Tamo junto. Tamo junto. Valeu, Marcelo. Boas festas. Valeu.
Marcelo Passos, Cuiabá, Mato Grosso, concorrente da 19ª edição do Prêmio Atabaque de Ouro, dia 7 de setembro, na quadra da Portela. Os ingressos estão sendo vendidos na Simpla, né? Você que tem um grupo, tem uma caravana, pode entrar em contato conosco pelo direct para que a gente possa, de repente, negociar alguma condição, algum desconto de acordo com o tamanho do seu grupo. E não tenham dúvidas que a gente vai estar aí, estamos trabalhando e vamos trabalhar até os 45 do segundo tempo desse início da 19ª edição do Prêmio Atabaque de Ouro, da abertura do show, de todos esses anos e essas experiências que a gente vem adquirindo para dar o que é de melhor da nossa Curimba, de todo o Brasil, para vocês no maior encontro de Curimbas do Brasil, que é o Prêmio Atabaque de Ouro. Obrigado, Marcelo. Tamo junto. E essa live vai estar compartilhada no meu Instagram, no Instagram do Marcelo Passos, no Instagram do Prêmio Atabaque de Ouro e no Instagram do ICAPRA, que é o Instituto Cultural de Apoio e Pesquisa das Tradições Afro, é o realizador do Prêmio Atabaque de Ouro, com a minha direção, e para que vocês possam estar seguindo aí a todas essas páginas, que não tenham dúvida que vem muita coisa boa de informação e de coisas importantes para vocês possam estar tendo conhecimento. Forte abraço. Boa Forte noite. abraço. Tchau, boa noite.